bem-vindo ao Teologia. Esse é mais um podcast do Tchê. Para a conversa de hoje, nós convidamos o pastor David Araújo. O pastor David Araújo, ele é intérprete de Libras na Faculdade Batista do Cariri. Então, você já pode ver aí para que lado nós vamos hoje, do que nós vamos conversar. O pastor David, ele atua como intérprete há alguns anos e eu convidei ele para conversarmos sobre a importância de uma boa teologia para os surdos. Então, o pastor David, ele se formou no Seminário Batista do Cariri, hoje atua, como eu disse lá, como intérprete, e vamos conversar hoje sobre este assunto, que é, ao meu ver, um pouco esquecido pelas igrejas do nosso movimento, não só do nosso movimento, mas as igrejas do Brasil, os surdos. Então, vamos tentar esclarecer um pouco sobre esse assunto, sobre os surdos, e tentar nos ajudar em como nós podemos chegar até os surdos. Então, após a vinheta, eu e o pastor David vamos conversar sobre a importância de uma boa teologia para os surdos. Até daqui a pouco. Seja muito bem-vindo, pastor David. É um prazer tê-lo aqui conosco para falar sobre um assunto importante e acredito que também um pouco esquecido pela grande maioria dos cristãos e quero me colocar dentro disso, né, dos líderes religiosos que aparentemente não têm visto para esse campo dos surdos como deveria ser. Então, eu fico muito feliz em estar aqui conversando com o senhor e tentando de alguma maneira abençoar quem vai nos ouvir e tentar incutir neles essa visão de que os surdos também precisam de Jesus Cristo, precisam de salvação. Então, eu quero lhe dar as boas-vindas e é um prazer tê-lo aqui. Obrigado, pastor Leandro. Muito obrigado por estar compartilhando com vocês um pouco sobre esse trabalho com surdos, né? E ao mesmo tempo, alguns direcionamentos. Quero dizer que a gente precisa de pessoas que queiram falar de Cristo, né, para todo mundo, né? Mas tem um grupo específico de pessoas que estão indo para o inferno, né? E a gente, por culpa nossa, porque a gente tem o privilégio de aprender uma nova língua, a gente tem um privilégio, inclusive uma língua que tem crescido muito aqui no Brasil. A gente tem a capacidade, porque Deus nos dotou de capacidades, né, de aprender um novo idioma. Então, eu vejo muitos brasileiros que nunca vão sair do Brasil querendo aprender inglês, espanhol, japonês, até coreano, né? Aqui na igreja tem uns jovens querendo aprender coreano e eu fico me perguntando, meu Deus, onde é que você vai usar isso? Né? Se Deus te chamar para lá, amém. Mas se não, tu vai ficar aqui no Brasil só brincando com essas letras. Sendo que do nosso lado, às vezes, nosso vizinho, um amigo da rua, de criança, que cresceu com a gente, é surdo, usuário da língua de sinais, e a gente que tem o evangelho, que pode falar de Cristo, não fala porque a gente não sabe Libras, né? Então, essa tem sido a nossa limitação. Então, obrigado por ter me convidado aqui ao programa, né, e poder compartilhar um pouco com vocês a respeito disso. E até tu falaste uma coisa aí, que Deus nos capacitou com habilidades para aprender novas línguas. E antes de fazer com que você se introduza a nós, eu quero perguntar para você, é fácil aprender Libras? Ou é difícil? Depende de cada pessoa, tem que se esforçar. É claro que, como toda língua, a gente precisa se esforçar para aprender, porque demanda tempo, algo novo. E para nós que já somos um pouco mais velhos, é um pouco mais difícil, e também as outras demandas, as atividades que a gente tem. Mas é acessível aprender Libras? Eu acho que na tua frase, pastor Leandro, tu já respondeu, entendeu? Porque, assim, eu aprendi Libras, eu era muito novo, né? Então, eu tinha o que eu tinha. Foi logo quando eu me converti. Eu lembro que foi no mesmo mês, né, da minha conversão. Eu fui para uma EBJ, né, na igreja Bíblica de Gereissati, lá em Maracanaú. E lá eu vi
foi inclusive o pastor Luiz que pregou, o pastor Luiz Amorim, né? E lá tinha um grupo de surdos e a filha do pastor Luiz, Juliana, estava interpretando, né? Então eu lembro que de imediato, longe eu estava sentado lá da frente, tudo de imediato eu fiquei olhando para a Juliana, né? Que é a filha do pastor Luiz Amorim, da igreja de Pacatuba. E aí eu vi ela interpretando, e eu escutando a pregação e ela interpretando. E no outro dia eu lembro que foram feitas perguntas. Foram feitas perguntas, né? E eu lembro que eu soube responder todas elas. Não porque eu estava prestando atenção na pregação, mas porque eu tive 2 recursos para fixar melhor aquele conteúdo, né? Que foi a audição e a visão, né? Então, assim, não é que seja difícil. Eu achei muito fácil. Eu aprendi em 3 meses, eu acho, eu já estava dentro da comunidade surda, já estava sinalizando, já estava mas também veja o contexto, eu já estava logo em seguida dessa programação, eu já quis estar no meio dos surdos, entendeu? Então vai muito disso, de disponibilidade, né? Vai muito de no quão prioritário isso é para mim, tá entendendo? Então, para mim, eu tirei como prioridade naquela época. Entendi. Não fazia outra coisa, né? Eu andava de ônibus, aí eu vi uma palavra, eu já ficava. E pensava em alguma coisa, eu ficava pensando e sinalizando aqui, né? Então, tudo que eu pensava, eu ficava sozinho, do nada eu ficava. Aí as pessoas passavam por mim e diziam, esse daí tá ficando doido, né? Mas eu estava treinando, o meu tempo todo treinando, e eu me exercitei a tentar pensar como um surdo pensa, e foi assim que aconteceu. Infelizmente, hoje, né, como você disse, nós somos muito atarefados, né, temos 1001 funções, então é como aprender uma outra língua, certo? Vai variar de pessoa para pessoa, mas eu não digo de pessoa para pessoa no sentido de capacidade, né? Eu acho que se todos nós, se nos dedicarmos, nós aprendemos o que quisermos, certo? Independente do que seja. Uma nova profissão, uma área, podemos nos tornar médicos se a gente se dedicar a isso, né? Ou um tradutor de Libras ou qualquer outra língua, certo? Então, eu penso que, como eu disse, Deus nos capacitou, nos dotou dessas funcionalidades, né? E a gente pode utilizar isso para, claro, sempre utilizando isso para a glória dele, mas também para servir uns aos outros. Isso me deixa feliz e aliviado, porque, como eu já estava falando com você em off, eu sou casado com uma intérprete, ela é formada em letras libras, estamos há 2 anos juntos e desses 2 anos para cá eu aprendi algumas coisas, então quer dizer que eu tenho chance de aprender um pouco mais, até que isso é bom, isso Tem é chance. E o tempo, quem vai dizer é você, tá, pastor Leandro? Isso Você que vai dizer, o tempo eu vou passar mais 2 anos para ficar fluente, ou você pode dizer assim, eu vou esperar mais uns 10 anos, mas isso vai depender de você. Exatamente. Certo? Ou então, se você quiser aprender Libras, ainda é tempo. Se você é velho, ainda é tempo também. Então, sim, basta você se esforçar e ter como prioridade, como o senhor bem disse. não vou chamar minha mãe de velha, tá? Mas ela aprendeu. Ela Ainda há falava, tempo para todo mundo. ela falava, né? E Massa. ela aprendeu depois de mim. Então, todos nós temos a possibilidade de aprender. Isso é muito bom. Agora, pastor David, se apresente para os nossos ouvintes, o senhor como pastor, o que o senhor tem feito, o seu ministério, em que campo o senhor tem atuado atualmente e como é que tem sido esse desenvolvimento do seu ministério agora. Certo. Atualmente eu sou pastor de jovens, né, aqui da a Igreja Batista Regular União, na cidade de Juazeiro do Norte. É no bairro chamado João Cabral, um bairro bem populoso, né, bem carente também. A gente tem servido aqui na igreja, temos o pastor titular e eu tenho auxiliado, né, o pastor titular. Então, meu foco tem sido com a mocidade, hoje, na igreja, certo? Mas a gente veio para cá com outro foco, né? A gente tinha uma visão, planos diferentes. Nós chegamos aqui com o objetivo de trabalhar com surdos,
né? Inclusive, eu entrei na Missão Maranata, MMM, com esse objetivo de pregar o evangelho para os surdos, de estar diretamente com os surdos. Mas nesse período que eu estava na Missão Maranata, Deus fechou as portas com os surdos totalmente. A única coisa que eu consegui fazer foi entrar dentro da comunidade surda, né? Entrar no sentido de mergulhar mesmo. Eles me aceitaram lá dentro, que tem essa aceitação também, né? Eles são uma comunidade muito forte no Brasil. E aí eles fui bem aceito dentro da comunidade surda, entrei como intérprete, já servindo aos surdos aqui, todas as necessidades que eles tinham, eu estava lá interpretando, né? Então foi algo muito bom para mim, como, como missionário, conseguir entrar dentro da comunidade, conseguir fazer parte dessa comunidade, né? Hoje eu estou como participo ativamente junto com eles, né? Faço parte dessa comunidade surda, consegui adentrar dentro da cultura e tudo, e olhe que é um grupo assim que às vezes é bem fechado, mas também tem se aberto bastante para o pessoal de fora. Então a gente viu que as portas haviam se fechado para o ministério com surdos, né? E aí a gente então decidiu, entendeu que passamos um tempo na missão e entendemos que chegou a hora de sair, porque Deus havia mostrado que não era ali. Mas incrível que quando a gente saiu da missão, Deus começou a abrir novas janelas, né? Fechou a porta e abriu outras janelas, que foi a tentar alcançar casais surdos, né? A gente tem visto que alguns casais da nossa região aqui, e acredito que muitos casais surdos, né, eles se casam entre si também, e eles necessitam de auxílio, né, espiritual mesmo para o casamento. A gente que é casado, ouvinte, há muito tempo dentro da igreja, a gente precisa desse auxílio, precisa de um estímulo, precisa de um aconselhamento. Imagine um surdo que chega, que nunca ouviu um conselho, não teve um pai ou uma mãe para aconselhar ele sobre o casamento. Então a gente pensou, vamos fazer isso dar certo? Interessante porque temos um trabalho com surdos na igreja, como eu te falei em off aqui agora, né? Tem um trabalho com surdos na igreja da convenção, um trabalho muito bom, né? Inclusive o missionário de lá que é surdo, ele quando é assunto de casais, ele fala, olha, vamos procurar o pastor David, né? Então tem sido já assim, te identificam, já me identificam Massa. como aquele que trabalha com casais aqui, né? Então, tem sido assim muito bom. Eu louvo a Deus pela vida do missionário que temos aqui na igreja, um americano, o pastor Dário, né? Porque ele foi um dos que me motivou a ter esse trabalho com casais. E a gente tem visto que é necessário, sabe? A gente queria alcançar mais surdos em relação a isso, mas algumas limitações deles e nossa, né, somadas, fazem com que haja alguns empecilhos. Porém, a gente está lutando para conseguir alcançar outros. Eu sou daí de Maracanaú, né? Sou natural de Maracanaú, nascido e criado, né? E me mudei para cá, para a região do Cariri, faz 9 anos. Eu sou da igreja, da primeira igreja batista regular de Maracanaú, converti naquela igreja e passei só para passear mesmo em algumas igrejas, né, da região, que são as igrejas bíblicas do Timbó e a igreja bíblica de Pacatuba, né, Pacatuba, né? Foram as duas igrejas bíblicas que me adotaram, assim como filhos também, né? Eu sempre digo por onde eu ando, eu também sou dessas igrejas, porque a igreja bíblica do Timbó, na época do pastor Isaías, pastor Hélio, eu frequentava muito quando lá tinha um grupo de surdos muito forte, né? Formado por Jackson, tinha Daniele e tantos outros surdos ali, né? Que me auxiliaram no meu desenvolvimento, no meu início, né? Nas primeiras caminhadas. E da igreja bíblica da Pacatuba, né? O pastor Luiz Amorim, Juliana, inclusive Juliana foi uma das minhas
logo quando eu me converti, como eu estava falando, para aquela EBJ, conheci Juliana e já chamei Juliana para ser professora de Libras da nossa igreja. Né? Então, ela deu 9 aulas para a gente, 9. Né? E quando terminou as aulas dela, eu já corri para ir conhecer surdo da minha cidade. Então, e muitas vezes também eu me refugiava lá na igreja de Pacatuba, né? Eu passava o final de semana lá e o pastor Luiz Amorim, o trabalho que tinha com eles lá com surdo, com Suzana, Juliana, na época tinha o Kleber, que era um surdo, e a Roberta, e outros, né? Que também eram da igreja, e foi assim algo fantástico. Então, foram igrejas que me auxiliaram bastante. E a minha igreja mãe, né? A igreja de Maracanaú, a gente até então tinha iniciado o ministério com surdos lá, e depois que eu aprendi Libras, eu descobri que eu tinha um primo surdo, né? Depois que aprendeu Libras? Depois, né? E engraçado que ele também, né, não sabia que tinha um primo intérprete na época. E aí a gente se conheceu e ele morava bem perto da minha casa, né? Só que a gente nunca tinha acesso um ao outro. E eu lembro que eu preguei o evangelho para ele, o nome dele é José, e esse é o sinal de José. Eu preguei o evangelho para ele, ele se converteu, passou um tempo com a gente lá em Maracanaú, mas aí eu vim embora para o seminário, né, o Seminário Batista do Cariri, e eu deixei ele nas mãos da Igreja Bíblica do Timbó, né? Eu disse, olha, você vai lá para o Timbó, viu? Não fique aqui em Maracanã, não, vá para o Timbó. Né? E lá ele foi, passou um tempo com os irmãos. Eu, sinceramente, eu não sei como é que ele está hoje. Um dia desse eu conversei com ele, mas não sei como é que ele está. Se ele estiver assistindo, José, espero que você esteja numa igreja, né, firme no Senhor ainda. Me diga uma coisa, pastor David. A gente sabe que é difícil nos inserir em um grupo social que é diferente de nós, tanto culturalmente como por questões de distâncias, vamos dizer, geográficas, distância de contextos históricos e por aí vai. Como é que foi a sua inserção nesse grupo aí, no Cariri, de surdos? Foi fácil, foi rápido? Por você ser intérprete, eles lhe aceitaram de maneira tranquila, rápida? Como é que foi a sua inserção aí? Porque eu me lembro que quando eu cheguei aqui, no Ceará, foi bem difícil eu me inserir em um grupo diferente do meu grupo, vamos dizer assim, de pessoas que tinham uma cultura diferente, pensavam diferente, falavam, tratavam as pessoas diferentes, comidas diferentes. Então, todas essas coisas dificultam a nossa inserção em um grupo que não é o seu. Como é que foi a sua inserção no grupo aí dos surdos aí no Cariri? Assim, eu sempre acho que os surdos, eles hoje estão bem abertos assim para ouvintes, sabe? Ainda mais quando o ouvinte quer aprender a língua. Eu acho que uma das lutas deles é querer que nós, que somos ouvintes, aprenda a língua deles. Por outro lado, existe uma certa desconfiança, certo? Porque eu já cheguei como intérprete e não como alguém que não sabia Libras e que veio aprender. Então, como eu já cheguei como intérprete, existe aquela desconfiança do que é que ele quer aqui. E aí eu não cheguei só como intérprete, eu cheguei como intérprete, pastor. Então, isso traz uma desconfiança ainda maior. Aumentou a desconfiança deles. Porque eu não sou só o David intérprete, né? Então, e eles sabem disso. Eu sou David, que sou pastor e intérprete. Então, para eles, então, eu lembro que alguns, até quando eu cheguei no Juazeiro, disseram, né? Ó, cuidado com ele, viu? Qual é a dele? O que é que ele quer aqui, né? Só que assim, querendo ou não, eles precisavam da interpretação, né? E eu sempre tentei assim dar o meu melhor, tenho tentado dar o meu melhor nas interpretações. E eles percebiam isso, né? Eles percebiam o empenho que eu tinha, o fato de estar com eles, né? Eu passava manhã e tarde no meio dos surdos,
dentro da comunidade surda. Então, eles percebiam isso. Então, com o tempo, isso foi quebrando, né? Essa desconfiança, que aquele que aqui, tudo. E aí a gente hoje tem um relacionamento muito bom com os surdos, né? Tanto é que agora eu que sou convidado, eles me encontram na rua e querem conversar. Ou inclusive aqueles que antes desconfiavam, né, hoje já senta, conversa, pergunta. Aqueles que têm dúvidas sobre alguma curiosidade sobre alguma coisa sobre a Bíblia, eles já param e perguntam, né, alguma coisa, alguma palavra, algum conteúdo, e tem sido assim, né? Então, de uma certa forma, inicialmente foi um pouco foram resistentes, né? Como tu disseste, houve aquela, rapaz, o que ele quer aqui, quem é ele, né? Mas com o tempo eles, como tu disseste bem, eles necessitavam do seu serviço, se assim a gente pode dizer. Eles aceitaram. Isso demorou quanto tempo? Para alguns, ainda existe essa barreira, certo? Para outros, não. Uhum. Então, não é uma barreira que é geral da comunidade toda, Entendi. entendeu? Então, Então, posso alguns dizer que para alguns, né, para alguns nem existiram essa barreira, certo? Também não foram para todos. Uhum. É como a gente, certo? Eu gosto, eu gosto de pensar nos surdos como uma cultura tão eclética como a cultura nosso ouvinte, tá bom? Não vamos também martelar, engessar, que é surdo e a cultura do surdo é assim, né? Aqui é... Não, porque não é, certo? Nós temos surdos de variados tipos. Nós temos surdos homens, como temos surdos mulheres. Então, cada gênero pensa de uma forma diferente, né? Nós temos surdos que foram criados no subúrbio, como também temos surdos que foram criados dentro de uma classe social alta. Então, aqui também já traz diferenças culturais dentro da comunidade surda. Nós temos surdos, enfim, e aí eu digo sempre para vocês, temos surdos que foram criados dentro da igreja, porque o pai e a mãe eram crentes, e então vai para dentro da igreja, nem que não escute nada, mas você vai. E tem surdos que foram criados com aversão à igreja, né, e ao evangelho, ao pastor, a um crente, né? Então eles crescem com essa aversão. Então assim, vai muito de pessoa para pessoa e vai muito de surdo para surdo. Para alguns até hoje tem, e aqui no Cariri o catolicismo é muito forte. Eu moro no Ceará, eu sempre morei no Ceará, só que eu era daí, Fortaleza, Maracanaú, e tem coisas que quando eu cheguei aqui eu estranhei, né? Por exemplo, renovação, eu nunca tinha visto renovação, uma idolatria ao Padre Cícero também aqui é muito forte, entendeu? É muito forte a ponto de vir romarias de outras cidades aqui da região, inclusive fora do estado, vir para cá para poder ter o seu momento de adoração, de pagar promessa. Coisas que eu só vi em Baturité e era pouquíssimo, né? Então aqui também tem, é muito forte. Caramba. Então, assim, e os SUS acabam pegando a cultura da região, né, que é uma cultura muito católica, e isso também traz a versão ao evangelho aqui, certo? Então, são realidades que, querendo ou não, algumas delas atrapalham, mas atrapalham sendo ouvinte, sendo surdo, sendo cego, sendo homem ou mulher, entendeu? Então, é isso. São diferenças que permeiam todo homem, né? Não é específico só de um Exato. grupo. E é interessante a gente pensar nisso, porque o surdo ele não é diferente do ouvinte, tirando essa questão da audição. Ele é um homem, ela é uma mulher, como qualquer outra mulher, qualquer outro homem, com as mesmas E em necessidades. qualquer outro lugar, certo? Exatamente. Você vai para o sul, por exemplo, não espere que os surdos do sul sejam igual aos surdos do Ceará, porque não serão, entendeu? Lá eles vão ter as dificuldades, as particularidades, a cultura do sul, que já é a sua cultura, né? Então, você vai ver neles lá a cultura surda e a cultura do sul entrelaçadas. Sim. Então, você vai ver muito isso.
Vamos lá. Então, é interessante entender isso, né? Não há tantas diferenças entre o ouvinte e o surdo, tá? Todos com as mesmas necessidades, com as mesmas dificuldades, todos carecentes de Jesus, do Evangelho, eles precisam ser tratados da mesma forma, cada um com as suas especificidades. Agora, para a gente entender melhor sobre o grupo de quem a gente está falando, que são os surdos, eu queria esclarecer um pouquinho algumas questões básicas sobre eles, tá bom? Até para quem está nos escutando. Ok. E hoje, diferente do passado, e eu digo por mim também, hoje nós escutamos falar sobre eles como comunidade surda, sobre o povo surdo, sobre os surdos. Tá? Antigamente se conhecia-se como os mudinhos, como o surdo-mudo e como o deficiente auditivo, né? O deficiente que não ouve. Qual é o motivo dessas mudanças de termos? Né? Passado, o mudinho, o surdo-mudo, porque por causa da ignorância, as pessoas não sabem que o surdo ele não fala porque não ouve. E às vezes associam isso a sendo, ele é surdo e mudo. Então, a que se deve essa diferença, essa mudança de termos? Ok. Primeiro, vem de significado, certo? Surdo é quem não escuta. Uhum. Mudo é quem não tem as cordas vocais ou não emite o som, certo? Então, isso é bem interessante porque a própria palavra de Deus, né, a Bíblia, ela faz essa distinção, certo? Quando ele vai falar do surdo e mudo, ele deixa muito claro o que significa surdo e o que significa mudo, né? Então, assim, o surdo, ele não é mudo, tá? Ele tem a única, vamos falar assim, vamos falar clinicamente Ok. falando, certo? E aí que eu quero, se algum surdo estiver me ouvindo, né, ou vendo essa mensagem, clinicamente falando. Clinicamente falando, eles só não escutam, a deficiência deles é a perca da audição, certo? Mas as cordas vocais vibram ainda, né, e emitem som. Tanto é que se você estiver numa roda de surdos, pastor Leandro, você vai perceber que vai ter muito barulho lá, Uhum. entendeu? Eu tive a oportunidade, de mês passado, interpretar um torneio de futebol, né, de futebol de surdos. E, cara, eles gritam demais, entendeu? E a gente fica, por que tu tá gritando se o outro surdo que tá jogando contigo não vai te escutar? Mas mesmo assim, nós temos essa entonação de voz, essa vibração das cordas vocais, até como um grito de um gol, por exemplo. É uma forma de vibrar aquele gol e a gente quer sentir isso aqui. Então, eles não são mudos, certo? Então, eles conseguem emitir sons. Inclusive, nós temos surdos que falam o português na versão, na parte sonora, né, Uhum. oral, que a gente chama, falam português divinamente bem, entendeu? Aí no Maracanaú, aqui no Cariri, no Brasil, eu poderia citar aqui vários nomes para vocês de surdos que falam português. Então, como que eu vou continuar chamando o surdo de mudo se eles não são mudos, certo? E para alguns isso é até ofensivo, Uhum. chamá-los de mudo. Fazer uma briga com algum surdo ou com a comunidade surda é só chamar ele de mudo, certo? Ele não vai gostar. Ele não vai gostar. Então, por que que teve todas essas modificações de termos, né? Mas por entender, né? Entender que esses termos não condiz com a pessoa que é surda, né? E que muitas vezes são termos pejorativos, né? Por Uhum. exemplo, a partir do momento que a gente chama de mudinho, vai o mudinho e tudo, isso pode não ser intencional, ofensivo de algumas pessoas, né? Mas de outras são, entendeu? Acaba que vira piada, enfim. E antes de tudo, a gente precisa lembrar que se trata de pessoas, né? Então, essas pessoas devem ser respeitadas, essas pessoas devem ser valorizadas, essas pessoas
devem ser também conhecidas, né? Então, eu creio que vai muito disso também, certo? Então, evitar esses termos que Que pode te diminuem, ofender, né? né? E que diminuem essas pessoas, né? Então, eles gostam do termo surdo, né? E se identificam com esse termo, surdo. Então, não vamos passar disso, vamos ficar só no surdo, né? Deficiente auditivo ainda é usado, sem problema nenhum. Mas, se você quiser escolher um, na dúvida, né, prefira surdo, tá? Interessante. Na Ah, dúvida, prefira surdo. qual a importância de a gente compreender sobre este povo, sobre os surdos? É porque você disse uma coisa aí de que os termos usados era porque, vamos dizer assim, não sabiam o termo correto, né? Foi mudando porque não entendiam muito bem como é que funcionavam as coisas, não tinham o conhecimento adequado do termo. Então, qual a importância da gente compreender todos os aspectos que envolvem, que permeiam esse grupo? Como cristão e interessados em pregar o evangelho para esse povo, né, a gente precisa conhecê-los como uma cultura diferente da nossa. Então, por exemplo, né, um missionário vai sair, ou qualquer crente, não precisa ser missionário, vai viajar para um determinado lugar, ele precisa conhecer o mínimo daquele lugar, as Uhum, pessoas, a cultura, o nome daquele povo, o que é que pode ofender ou não, para evitar determinadas situações que podem ser constrangedoras para ele ou para quem vai ouvi-lo. uhum, Então, assim, é importante a gente conhecer essa comunidade surda, né? É importante a gente saber quem eles são, até porque é fazer missões dentro do nosso território, uhum, entendeu? Quando você pretende fazer missões com surdos, você não vai para longe, você não precisa sair da sua cidade, você não precisa sair do seu país, né? Como tantos outros missionários dentro do nosso contexto faz e são reconhecidos por isso, né? E uma das dificuldades de fazer missões a surdos é exatamente essa, porque você pode fazer missões com surdos sem sair da sua localidade, da sua região. Então, mas quando você entra dentro dessa comunidade surda, você percebe que é outra cultura dentro daquela cultura onde você está inserida. Que algumas coisas da minha cultura está lá, mas outras não estão, entendeu? Então, assim, eu preciso conhecer esse povo, conhecer a sua cultura, porque é uma cultura diferente da minha. uhum. Então, eu acho que esse é um dos principais motivos para a gente estar cientes, ou investigando, ou estudando, né, sobre isso. Até porque coisas que acontecem com eles que não acontecem com a gente. Ah, eles são, eles têm, inclusive tem um livro muito bom falando sobre a imagem do surdo, que vai falar sobre os artefatos culturais da comunidade surda, Hum, né? E eles vão falar, por exemplo, esse livro vai falar que o povo surdo ele já nasce numa forma, ele já nasce com uma aquisição de mundo, uma visão, uma perspectiva de mundo diferente da nossa. hum, Nós temos as nossas aquisições, adquirimos conhecimento, ou conhecemos o mundo através da audição, né? uhum, Se alguém falar aqui ao meu lado, a minha filha, por exemplo, está de vez em quando aqui e fala, papai, olha aqui, né? Ela já fala, uhum, papai. Eu dou uma olhada assim de ponto de olho, balança a cabeça. Beleza, deu certo a nossa comunicação. Se alguém vier sussurrar alguma coisa aqui comigo, eu já consigo entender. uhum. Mas eles não, entendeu? Eles já nascem no mundo onde a captação da informação é através da visão. E eu preciso conhecer isso como missionário, como pregador para surdos. Eu preciso entender que a comunicação com eles acontece aqui, né, com os olhos, entendeu? Então, é aqui. Eu devo encantá-los com a mensagem da palavra de Deus, mostrar o quanto a palavra de Deus é bela com os olhos. Uhum. Eles precisam ver isso, eles precisam entender com os olhos que o que está na Bíblia é verdade.
ao mesmo tempo que circunstâncias como família, né? Família para eles é algo que não tem o mesmo valor, desculpa a palavra, não é valor, mas família para eles tem uma conotação diferenciada. Por exemplo, eu amo a minha mãe e eu sei que o surdo também ama a mãe dele. Eu amo meu pai, eu sei que o surdo também ama o pai dele. Uhum. Mas a maioria dos surdos do Brasil, eu posso dizer que não 99%, mas 95%, nascem de famílias ouvintes que não Uhum. sabem Libras, certo? Então, pode ser que um casal da esquina, inclusive aqui na minha rua, tem uma senhora que tem 8 filhos. Dos 8 filhos, 5 vieram surdos. Uau. 5. A mãe nunca aprendeu Libras. Os filhos não já são todos bem idosos, né? Já, idosos não, já maduros, Uhum. maduros, bem maduros. E os 5 filhos não sabem Libras, entendeu? Então, assim, poxa, eu tenho 5 filhos surdos e eu nunca me interessei em aprender essa língua, a me comunicar com os meus filhos, para que eles tenham uma vida social, interagível com as outras pessoas. Então, eu fico assim, poxa, por que a mãe não aprendeu, né? Então, acontece muito disso. Surdos nascem de famílias que são ouvintes, e esses ouvintes nunca vão se interessar em aprender como se comunicar com o surdo. Por outro lado, eu conheço uma mulher, né, na cidade de Mauriti, que ela teve 2 filhos, e os 2 vieram surdos. E ela pensou, eu quero ser mãe dos meus filhos. E ela, então, decidiu aprender Libras. E ela foi a primeira intérprete da cidade de Mauriti. E hoje é referência naquela cidade. Né? Então, assim, a gente tem exemplos e exemplos. Né? A maioria dos surdos não tem esse privilégio de escolher onde vai nascer. A maioria não, nenhum de nós temos esse privilégio de escolher onde vamos nascer. E os surdos, a maioria nasce de famílias ouvintes, de pais que não sabem Libras e que não querem aprender e que estão alheios para isso. Então, essa também é uma grande dificuldade. Imagine você, filho surdo, nunca ter ouvido de um pai ou de uma mãe que você é amado por ele. Uhum. Do mesmo jeito que você está ali, nunca ouviu do seu pai um conselho de como tratar a sua esposa, né? Ou nunca ouviu, nunca foi repreendido em nada, né? Além de uma cara feia, de uma chinelada, né? Uma palmada, porque você fez algo que o pai e a mãe não gostou, mas também você não sabe por que você está apanhando, ou sendo reclamado, ou trazendo uma cara feia. Então, assim, são particularidades e realidades de um povo surdo que eles compartilham entre eles, mas que a gente não sabe o que Não é, sabe. entendeu? Nós não sabemos o que é. Então, quando você para conhecer essa comunidade, quando você para conhecer esse povo, você então recebe isso. Outra grande dificuldade que vale a pena nós conhecermos, e por isso tão importante conhecer essa comunidade surda, é a dificuldade deles com a língua portuguesa. Nós encontramos o surdo na rua, a primeira coisa que a gente faz é: eu não sei Libras, mas eu tenho uma caneta e eu tenho papel. E começa a escrever um texto grande para ir entrega para o surdo. Aí o surdo, o que é que o surdo vai fazer? Vai pegar seu texto, vai fingir, a maioria, certo? Nem todos. Vai fingir que está lendo e vai fazer esse sinal, que nós entendemos o que é, né? E você sai dali achando que conversou com o surdo. E o surdo sai dali pensando, esse caba é louco, entendeu? Ele não disse nada. Nem todos, a maioria dos surdos tem dificuldade com o português. Ah, mas ele terminou o ensino médio. Ensino médio numa educação brasileira que já é defasada, que já tem suas limitações. Imagine para os surdos, certo? Onde a gente chega na escola, ainda hoje, encontramos escolas ensinando fonética para surdo, ensinando ele o som de ba, de bé, pi, bó, bu. Isso não funciona para surdo. Não funciona. Então, assim, e aí a gente tira nossas realidades, né? Surdos que terminam o ensino médio, ainda não sem saber Libras, surdos que chegam na escola e os professores não sabem nem o que é a surdez.
E quando chega na igreja, os pastores, esposos de pastores, os irmãos da igreja, também despreparados para receber esse grupo de pessoas, né? Então, é uma sociedade toda despreparada. É isso que a gente encontra. Então, essas dificuldades nós não enfrentamos. Nós chegamos dentro da sociedade, mesmo que seja de uma outra cultura, a gente vai encontrar barreiras? Sim, mas a gente vai conseguir falar a língua daquele povo, a gente vai conseguir se adequar a eles, ou a gente pode sair de lá e ir para outro lugar. Os surdos não, entendeu? Eles estão ali, eles estão inseridos ali dentro, mas eles ao mesmo tempo estão sendo jogados de escanteios. Uhum. E o pior para mim, eu digo pior porque uma missionária, Maria Gavioli, quando estava aprendendo Libras, ela disse para mim, e o pior, sabe o que é? Esses surdos estão indo para o inferno. E a culpa é minha, entendeu? A culpa é minha. Porque É, eu posso pregar o evangelho e eu não faço. é uma coisa triste, de fato, porque é um povo que eles não vão chegar até você, eles precisam que nós cheguemos até eles. Eu digo porque, na mesma situação que tu falaste, aqui perto da nossa igreja tem uma família onde o homem, ele é surdo e ele não sabia Libras, né? Então ele se comunicava com a esposa e com o filho só por mímica. Então o que que nós fizemos? Valéria conheceu eles e chamou para ter tempo de Libras, de ensino de Uhum. Libras. Então a gente abriu a nossa congregação para ensinar Libras para essa família em específico. Não só para ele, mas para a esposa e para o filho, que eram ouvintes, que são ouvintes. E a gente vislumbrou a congregação chegando para aprender também Libras. Por quê? Porque eles estavam chegando e a gente queria inseri-los, não só a mulher e o filho, mas ele também. Né? Tem um tempo depois do culto, como é que você está? Tudo bem? Como é que está caminhando? Todas essas coisas. E eu aprendi algumas coisas, chegava para ele, falava algumas coisas, boa noite, boa tarde, você está bem? Tudo bem? Oh, tudo bem. Eu acho que é assim, você Saúde. está isso. E, e nas minhas limitações, eu tentava estar com ele, mesmo que não soubesse tudo. E vislumbrando a possibilidade da congregação chegar nos cultos de domingo, avisava, ó, nesse dia vamos ter aula de Libras, que o nosso vizinho aqui é surdo, ele está chegando e nós precisamos recebê-lo. Sabe quantos a nossa congregação foram? Eu digo aqui, e eles vão assistir isso aqui, e até uma forma de confrontá-los também, né? Foram uma vez uma aula, ou em 2 aulas no máximo. A gente passou, se eu não me engano, uns 6 meses dando aula, né? A família aprendeu muita coisa. A minha esposa mandava vídeos quando não podíamos ter aula para eles praticarem em casa. E até onde nós sabemos, a comunicação deles mudou da mímica para a Libras, né? Em algumas situações. E a gente ficou feliz. O problema é que eles não quiseram ficar na nossa congregação e foram para outra congregação porque a esposa se converteu lá, se sentia melhor lá, era batizada lá, então eles não quiseram ficar na nossa congregação. No entanto, eles iam para as aulas de Libras, né? Até o ponto da Valéria engravidar e não poder mais dar aula, eles ainda estavam tendo aula conosco, mesmo congregando em outra igreja. Isso quer dizer que, de alguma maneira, nós estávamos impactando eles, coisa que possivelmente outras igrejas não fariam. Então, é isso que tu estás falando. Falta, talvez, como é que eu posso dizer? Disposição Uma dos irmãos. disposição de nós irmos até eles, de aprendermos sobre eles, para que nós cheguemos com o evangelho lá. Que é como o Romano diz, ninguém quer Deus, ninguém busca Deus. Então, se ninguém busca Deus, e nós que já temos Deus, somos salvos, estamos aqui disponíveis, nós precisamos de buscar aqueles que não querem Deus. Para mim, isso é muito claro nas Escrituras. E pensando nisso, como é que tu vês
o agir de Deus ou do povo de Deus junto com essas demandas do povo surdo? Como é que você olha para o povo de Deus? E a gente pode pegar até no Antigo Testamento, entrando no Novo Testamento e nos nossos dias, como é que você vê o povo de Deus agindo em prol desse povo, ou não agindo em prol desse povo, diante dessa... que a gente sabe que, tanto no Antigo Testamento, no Novo Testamento, havia os surdos. A palavra de Deus, ela mesma fala do surdo e do mudo, do cego, desculpa. E ao longo da história, eles, como tu disseste bem, eles vêm conquistando algumas coisas para o seu povo. Então, como é que você vê o agir do povo de Deus, a atividade, a disposição do povo de Deus em prol dessas demandas do povo sul? Ok. Eu queria só passar bem rápido, aproveitando essa pergunta, algumas passagens bíblicas, né, Ok? que a gente consegue ver no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e algumas promessas também que a gente consegue ver nas Escrituras. Eu amo Êxodo capítulo 4, versículo 11, né, inclusive é um dos textos que eu mais utilizo quando eu vou falar sobre a pessoa surda, né, naquela passagem que Moisés encontra-se com o Senhor, e Moisés tem medo de obedecer a Deus, né? Diz, eu não sei falar direito, tenho um problema na voz, né? Enfim. E Deus vai dizer para ele no versículo 11 de Êxodo, capítulo 4, né? Disse-lhe o Senhor, quem deu a boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Né? Então, a gente consegue ver aqui que foi Deus quem criou essas particularidades. Foi Deus quem permitiu que as pessoas nascessem ou se tornassem, ou perdessem a audição, ou ganhassem de volta a audição. É Deus quem permite. Nada foge do controle de Deus em relação a tudo que acontece, entendeu? Então, eu amo esse versículo porque ele fala muito ao trabalho com surdos, né? Porque muitos surdos ficam, por que eu nasci surdo? Para a glória de Deus. Por que eu nasci cego? Para a glória de Deus. Por que a minha vida é assim? Para a glória de Deus, certo? Então, enfim, tudo nesse propósito. Levítico 19, capítulo 19, versículo 14, também Deus traz uma ordem, né, para o povo em forma de lei, ali lá em Levítico falando das leis, né, ele vai dizer no versículo 14, não amaldiçoem o surdo, nem ponham pedra de tropeço à frente do cego, mas tema ao seu Deus, eu sou o Senhor. Então, observa que era lei do povo de Israel, né, tornar, abençoar esse povo, né? O contrário de amaldiçoar é abençoar. Então, por que é que a gente parou de abençoar agora com o evangelho se era ordem não amaldiçoar, né? Então, vamos abençoar esse povo surdo, né? E aí nós temos também vários paralelos que a Bíblia fala, né, a respeito da surdez, inclusive um dos paralelos que a gente consegue ver é quando Deus vai dizer assim, surdo não é aquele que tem ouvido, que não escuta, mas é aquele que tem a audição, mas não quer ouvir. Do mesmo jeito quando ele vai falar do cego. O cego não é aquele que não vê, mas é aquele que vê, mas não quer enxergar. E nós temos aí passagens do Novo Testamento, como Marcos capítulo 7, Jesus curando um surdo, né, o fazendo ouvir. Aí esse texto aqui, os surdos ficam polemizados. Ah, quer dizer que a gente é doente e tudo. Não é isso, certo? Não é que se trata de uma doença. Mas dentro de uma sociedade, inclusive, até um certo tempo atrás, né, ser surdo era uma das piores deficiências que se tinha, certo? Inclusive, um dos filósofos antigos, eles falavam que a pior deficiência é a surdez, porque torna a pessoa insensível para as outras coisas. Né? René Descartes disse, penso, logo existo, e o ato de pensar para ele vinha também da audição, né? Você pensa aquilo que você escuta, ou você externaliza aquilo que você pensa.
Então, se você não externaliza, significa que você não pensa. Se você só externaliza algo que estuda, se você não faz tudo isso, logo você não existe. E aí temos vários outros filósofos também, né, que falavam. Eu poderia até citar algum no documento que eu tenho aqui, mas eu não preparei ele, então não vou citá-lo. E até te interrompendo aqui, David, pastor David, até quando nós olhamos para o passado, né, para impérios antigos, Sim, eles assassinavam, matavam as crianças que matavam, tinham né? surdez, eram mudos, até os gêmeos, né, porque achavam que era maldição, ó, não veio dois iguais, então é maldição, e jogavam do Exato. penhasco. Então tem toda essa história, esse contexto histórico de que tanto surdo, cego, mudo, inclusive os gêmeos, né, naquela época, eram vistos com maus olhos pela sociedade, Isso né? mesmo. E aí, inclusive, alguns eram jogados em rios, porém, em outras culturas, eles já eram venerados como aqueles que estavam mais próximos dos deuses, né? Então, temos tudo isso, né? Essas particularidades da história. E aí a Uhum, gente tem hoje, né? Hoje, como é que nós estamos hoje? Eu acredito que de 1960 para cá, né, depois que a língua de sinais ficou reconhecida como língua e ciência, isso tem aberto muito os horizontes para a comunidade surda, para eles se posicionarem, lutarem e defenderem a sua língua, mostrando que a única limitação que eles têm hoje é a audição, que eles não têm mais, eles não têm a perda da audição, mas no lugar dessa perda da audição, eles já trouxeram a língua de sinais, que se uhum, adaptaram a essa nova realidade, que não é nova a língua de sinais, desde de quando tem surdo. E aí, e tornaram essas línguas de sinais uma língua, né? Então, eles começaram a lutar por isso. Mas, com a pandemia, a língua de sinais se tornou mais evidente para, pelo menos aqui no Brasil, se tornou muito evidente, né? Mas que ainda necessita de forças. E pensando no povo igreja, eu fico muito triste com o que vejo. E eu sorrio para não chorar mesmo, né? Eu dou essas gargalhadas para evitar que lágrimas caiam, porque o que a gente tem visto são pessoas altamente atarefadas, ocupadas com sua vida particular, com seu trabalho, com outro ministério da igreja, e não querem, não se disponibilizam para desenvolver esse trabalho, alguns porque dizem ser difíceis, outros porque dizem que não conhecem a Libras, outros porque se desgostaram, ou simplesmente não querem, né? Então, assim, a gente tem muitas barreiras de irmãos, né, e nossos mesmo, uhum. que não querem o trabalho, que não querem desenvolver esse ministério, que não querem participar. E quando eu estava no seminário, aqui no Cariri, uma das coisas interessantes, porque nós tínhamos aqui no Cariri um curso específico de teologia com ênfase em Libras, né? Então, era um curso que tinha aqui no Seminário Batista do Cariri, mas que, olha, inclusive já fechou, o curso não existe mais, agora é só teologia. E para mim eu fico triste por isso, muito triste, porque era uma ênfase muito importante para quem chegava e queria aprender e desenvolver esse trabalho. Mas fechou porque, desculpa, fechou por quê? Falta de interesse, falta de alunos ou a própria instituição achou melhor? Aí é uma pergunta que eu não sei te responder, mas não foi falta de procura, né? Porque, inclusive, depois de ter fechado, eu fui procurado várias vezes pelas esposas dos seminaristas, né, para aprender Libras, né, para ensinar. E eu que sempre recuei um pouquinho, Uhum. né? Mas, enfim, não temos mais. Eu acho que foi uma grande perda, né, deixar de ter as ênfases do Seminário Batista do Uhum. Cariri, uma grande perda mesmo para o Ministério Consultos na região e no Brasil, porque daqui, né, saíram intérpretes
ministérios, ou pelo menos alguém, um cristão que saiu divulgando o evangelho em outros lugares, né? Então, eu acho que isso foi uma grande perda, mas eu não sei o porquê que não Uhum. tem, né? Ah, mas tínhamos, né? Então, e durante todo esse período, poucos alunos, né? Eu até, para uma pesquisa que eu fiz no próprio seminário, poucos homens, né, buscaram se formar com ênfase em Libras. Eu acho que de todo o curso só teve um. E não fui eu. E não fui eu. Foi outro pastor que se formou lá. Inclusive, até hoje, ele tem um ministério muito bom com surdos na cidade de Petrolina, né, em Pernambuco. E assim, todos os outros eram mulheres, né? Mulheres, esposas de pastores que estavam lá, esposas de seminaristas que paravam para cursar, ou vinham seminaristas mulheres mesmo para cursar a ênfase em Libras. Uhum. E ao terminar o seminário, elas tiveram aí, ou têm, um trabalho bom, ou pelo menos uma língua nova para poder usar dentro da igreja. E algo que eu sempre dizia lá, pessoal, aos homens, né? Ei, pessoal, vamos estudar Libras, vamos aprender essa Uhum. língua, vamos aqui. Mas os meninos estavam mais preocupados com outras línguas, né? Não que não fosse bom. Uhum. Eu também estudei grego, hebraico, né? E a gente tem essas cadeiras no curso de teologia, e são fantásticas. E eu ainda digo Uhum. mais, a Libras me ajudou muito, viu? Então, ó, Acho eu, acho que eu preciso aprender Libras o mais né, rápido possível, porque meu eu hebraico consegui, é muito pois ruim. é, eu consegui de, me destacar no hebraico e no grego, porque eu utilizava muito recursos da Libras mesmo Uhum. para aprender essa outra língua, né? E eu conseguia assimilar muito conteúdo de forma bem mais rápida, Uhum. né? Porque eu já tinha uma segunda língua, né? A minha primeira é português, a minha segunda Sim. já tinha Libras, e por causa da Libras eu conseguia aprender bem, desenvolver bem, treinar bem o grego e o hebraico, né? Massa. Ajudou muito. Então, eu sempre digo para os pastores: aprendam Libras, vocês vão ser bem-sucedidos em grego e hebraico, né, se vocês conseguirem trabalhar isso junto. Era mais para motivar também, Uhum. certo? Eu queria motivar os homens a aprenderem Libras, porque você vai ser pastor, ou já é pastor, no caso, né? E pode ser que nunca apareça um surdo na tua igreja. Uhum. Pode ser que você nunca utilize aquilo, a língua de sinais, para aconselhar um surdo. Mas, cara, eles estão em todos os lugares, entendeu? Eles estão no mercado, eles estão no hospital, eles estão na rua onde você mora. Às vezes a gente só não vê porque não sabe Libras, então a gente acaba não vendo, né? Mas eles estão lá. E a gente não vai falar de Cristo por uma limitação nossa, Uhum. né? E, e quando chegar esse surdo, eu vou sempre precisar do intérprete, né? E como você falou, pastor, você no início, não sei se foi na gravação já ou se foi antes da gravação, você disse que só disse a hora para um surdo, né? Ó, são 9h34. Foi antes da gravação. Foi. O pastor estava contando que havia conversado com o surdo e só disse para o surdo a hora. Ele perguntou a hora e o pastor respondeu 9h34. E o surdo ficou: nossa, ele está Uhum. desenvolvendo. Às vezes, só basta que o pastor consiga o básico mesmo, dizer um bom dia, uma boa tarde, boa noite, perguntar como está e entender a resposta, Uhum. né? Saber conversar com eles. Não precisa o pastor ser intérprete. Você não tem que ter os mesmos domínios de fluência como eu tenho como profissão, né? Uhum. Eu sou tradutor e intérprete também. Então, eu já tenho um certo domínio da língua Uhum. que provavelmente você pode ter, ou provavelmente você nunca vai ter, porque Uhum. você também tem outras atividades. Mas você precisa saber conversar com o surdo. Não ser intérprete, não explicar, traduzir a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Não, isso deixa para os intérpretes. Uhum. Mas você precisa aconselhá-lo. E aí você sempre vai chamar sua esposa. Outra Uhum. coisa, homens, né? A gente tem muita. Eu louvo a Deus pelas mulheres que temos no Ministério com Surdos. Louvo a Deus, porque nós temos muitas mulheres que se dispuseram
a ir, a aprender, e até parece que elas dominam mais do que a gente pela quantidade de mulheres que temos. Mas homens cristãos que podem dar bons conselhos, né? Podem ser guias de surdos, por ser homens sérios e cristãos, a gente está precisando muito, 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 muito. Eu lembro que quando lá da igreja, eu era um dos únicos homens que sabia Libras. De Maracanaú, eu era um dos poucos homens cristãos que sabiam Libras. Daqui do Cariri, eu sou um dos poucos homens que sabem Libras, né? Então, assim, a gente percebe uma carência enorme de homens e homens crentes que queiram desenvolver, porque tem homens, certo? Tem até alguns aqui, que eu vou usar essas palavras, tá? Não são evangélicos, não seguem a Cristo, têm aversão, e às vezes são homens afeminados, né? E eu digo mais, se nós crentes não abrirmos os olhos para isso, para essa necessidade que temos de pregar o evangelho, de aprender Libras, de entrar dentro da comunidade surda, os homens lá fora, né, homossexuais, que têm aversão ao evangelho, que são inimigos da cruz, eles não estão assim, certo? Eles estão com os olhos arregalados para poder alcançar essa comunidade e trazer e sujar muito e muito e muito essas pessoas surdas. Então, nós somos aqueles que podem levar a esperança através da palavra de Deus. Então, eu faço esse apelo aos irmãos que estão assistindo, né? Que vocês queiram abraçar esse ministério com surdos dentro das suas igrejas. E eu digo mais, dentro da sua igreja, né? Cada um individualmente leve essa proposta aos pastores de vocês. Insista para os pastores, pastor, em vez de ficar, tire o tempinho lá do seu gabinete. Não que eu não acho que isso seja importante, eu acho que é extremamente importante que o pastor permaneça no seu gabinete estudando, porque o pastor tem que estudar, ele tem que conhecer a palavra de Deus, mas ele pode tirar 1, 2 horas daquele local e vir para um momento de estar dentro da comunidade surda, de estar aprendendo essa língua, de estar interagindo, e depois, quando terminar, você volta lá para o seu gabinete, volta a estudar, volta a fazer suas coisas, mas ter tempo para desenvolver também esse ministério. Só a presença do pastor traz um peso grande. Imagine um pastor que também quer aprender, né? O peso ainda é muito maior. Agora, o que tens falado aqui são coisas importantes para nós pensarmos, pararmos, colocar a mão na consciência e vermos se estamos fazendo o que devemos fazer, tá? Ou se não estamos fazendo politicagem, não política, mas politicagem no sentido de escolher um determinado grupo, porque é mais fácil trabalhar com este grupo, esquecendo de outros grupos que têm a mesma necessidade desse primeiro grupo. E pensando nisso, tu acha que os cristãos eles têm olhado para os surdos da mesma maneira que Deus olha para eles? Você acha que os cristãos conseguem perceber que os surdos são imagem e semelhança de Deus, que eles precisam de uma viva esperança, de que se eles não tiverem Cristo, eles vão para o inferno, e se eles veem os surdos como aquelas pessoas que Deus quer que sejam salvas, como é que você, na sua perspectiva, do que você vê nos cristãos, tu acha que os cristãos veem os surdos como pessoas como eles, como nós? O que é que você quer que eu responda nessa pergunta? Porque, assim, todo cristão que se preze, ele sabe, né? Todo cristão que conhece as Escrituras, né? Pensando nessa perspectiva, vamos partir dessa perspectiva, certo? Um cristão que conhece bem as Escrituras, que sabe que todos somos pecadores, que todos estamos condenados, que todos nós estamos mortos dos nossos delitos e pecados e que precisamos da salvação em Cristo Jesus. Então, sim, certo? Eles sabem
que os surdos entram dentro desse povo. Mas, pensando nas práticas desses cristãos, a gente enfatiza muito em crianças, a gente enfatiza muito em adolescentes, em jovens, a gente enfatiza muito no povo muçulmano, a gente enfatiza muito lá no pessoal da África, a gente enfatiza muito no pessoal pobre, a gente enfatiza muito no pessoal de uma cultura diferente da nossa, mas se esquece que existe um grupo de pessoas próximas, né, da gente que também precisa disso. E eu até faço apelo mais, estendo, eu não quero abrir aqui só para surdos, mas nós temos pregado para cegos, nós estamos pregando para surdos, nós estamos pregando, nossas igrejas estão preparadas para receber cadeirantes, ou na porta da nossa igreja já tem um altar, um degrau onde os cadeirantes já vão ter dificuldade de entrar, né? E não uma rampa onde aquelas pessoas que usam cadeira de rodas podem ter um lugar mais acessível para entrar. As mesas são adequadas para receber pessoas com deficiência. A gente está preparado para receber autistas nas nossas igrejas, né? E com as suas variados níveis de autismo, a gente está preparado para receber pessoas com síndrome de Down, e essas pessoas, se morrerem, elas vão para onde? Elas vão para o inferno, elas vão para o céu. Deus preparou um lugar lá no céu para eles, porque são deficientes, ou eles também necessitam entrar no céu pelo mesmo caminho que Deus deu para mim, que é através de Jesus Cristo, né? Então, são perguntas que eu lanço como desafio e até mesmo para reflexão, né, de que muitos cristãos nós nos preocupamos muito, né? E eu louvo por essa preocupação com determinados grupos que necessitam de atenção, mas a gente dá ênfase demais em alguns e acaba esquecendo também de outros que estão tão próximos da gente, né? E que a gente tem condições de alcançá-los. Só que para isso é necessário arregaçar as mangas, é necessário suar um pouquinho, e às vezes muita gente acha mais fácil apenas orar ou trazer o dinheiro, né, para poder mandar outra pessoa. Só que algumas coisas não dá para mandar outra pessoa, porque é aqui, né? É aqui na sua casa, é aqui na sua igreja. Então, eu não vou mandar outra pessoa, porque você já está aqui, né? Então, falta muito de disposição de servir, né? Nós precisamos querer servir os nossos irmãos e servir a nossa sociedade, e nesse serviço estar junto ou entrelaçado com a palavra de Deus. E com a comunidade surda é desse jeito, né? Não é que eles veem os surdos diferente de Deus. Eu até acredito, sinceramente, aos cristãos que são firmes no Senhor, que têm um determinado conhecimento de Deus, eu até acredito que eles olham para os surdos e veem os surdos como necessitados do Senhor. Mas as práticas deles é que estão aquém daquilo que eles conhecem, que é a necessidade de pregar o evangelho, certo? Que nós não estamos fazendo isso. Nós, eu digo assim, a grande maioria. Agora, uma pergunta óbvia e talvez retórica, tá? Como evangelizar um surdo de maneira eficaz? Ok. Esse daí, eu amo um livro, eu só li ele uma vez, mas traz muito, o título já diz a resposta, né? Amizade, a chave da A chave da evangelização, evangelização. entendeu? Livrinho alaranjado. Exato, eu tenho ele aqui, um minutinho, vou pegar aqui. Super recomendo, né? Não sei se dá para ver direitinho. Tá, sim. Né? Amizade, a chave da evangelização. Foi o meu né? primeiro livro que eu comprei no seminário. Também, eu acho que foi obrigatório. Eu tinha que fazer uma resenha do livro. Então, muitos leem por obrigação, né? Tipo É verdade. eu, e provavelmente você. Na época, sim. Mas traz aqui no livro um tema muito legal e funciona para qualquer grupo, né? Inclusive grupo de surdos, grupo de cegos, grupo de ouvintes,
grupo do pessoal do Sul, grupo do pessoal daqui do Ceará, e daqui do Ceará, viu, ó, dá muito certo, viu, pastor? Nós somos um povo muito acolhedor, Aham. bem aconchegante. Eu conheci um pastor do Sul que ele estranhou isso às vezes, estranhava essa cultura Sim, nossa, né? sim. Eu estranhei quando Porque eu cheguei aqui. é o negócio assim, venha na minha casa, meu filho, venha sem avisar, né? Mas venha, entendeu? Venha comer do almoço, a gente coloca Uhum. mais água no feijão, mas Desse venha, que a jeito. sua participação aqui, a sua estada aqui em casa é que É desse jeito. dá um brilho diferente. Não sei como é lá no sul, né? Mas o pastor que eu Rapaz, conheci. lá tu tem que avisar. Ei, me avisa 2 dias antes que tu vai lá em casa, pra gente preparar direitinho. Não chegue de supetão, como a gente Pois diz. é, É bem diferente. bem diferente. Aqui você é a surpresa, né? Uhum. Rapaz, você por aqui. Então, assim, é amizade, certo? Você só vai conhecer a cultura do outro, você só vai conhecer o outro se você tiver uma amizade com ele. E aprenda a língua, né? Para você querer, sim, evangelizar um surdo, para ter êxito nele, tem que aprender a língua, né? E ainda deixo uma dica, assim, pastor, extremamente Manda. importante, né? Não usa, quando você estiver aprendendo a língua, você pode usar de recursos teatrais, mímicos, ilustrativos, tudo que você imaginar. A Libras não é aquilo engessado, que casa sempre vai ser assim, que carro sempre vai ser assim ou assim. Não, não é. Você pode imaginar. Você imagina aqui uma imagem, né? E traz essa imagem para o teu corpo, né? E tenta fazer uma peça teatral silenciosa usando o teu corpo. Isso faz, dentro da língua de sinais, a gente chama isso de classificador ou dá vida a um sinal, né? Isso aqui é homem, né? Mas isso aqui também pode ser um homem andando, ou isso aqui é um homem andando, entendeu? Então, são recursos que se eu conto uma história para ele, uma hora por exemplo, eu contei aqui na igreja, e eu já preguei para os surdos, eu contei uma metáfora para eles de um macaco, né, que um caçador queria pegar o macaco, colocou uma moeda dentro do coco, uma moeda brilhante. E aí o macaco estava pulando de um galho para outro e ele viu a moeda lá brilhando, né? Então o macaco ele ficou maravilhado com aquele brilho. Então ele bota a mão dentro do coco, pega a moeda, mas ele não solta a moeda e a mão dele fica presa, né? E aí ele não solta, não solta, não solta, não quer soltar, não quer soltar, e ele também ele não consegue tirar a mão. Com isso, o caçador, né, aproveitou aquele momento para pegar o macaco. E o macaco corria, 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 tentava pular na árvore, mas a mão dele Uhum. estava ocupada com a moeda. Então ele só podia correr. E aí, em um certo momento, o caçador consegue pegar o macaco, mas ele não solta a moeda. A única coisa que o macaquinho precisava fazer era abrir a mão para tirar, soltar a moeda para tirar a mão, mas ele não fez isso. Aí eu faço um paralelo dizendo que assim é o pecado também. Às vezes a gente está amarrado, segurando o pecado, não quer soltar, e quando vem Satanás aí e pega a gente. Um minutinho. E aí o macaco vai e Satanás faz isso com a gente. Só que ao narrar essa história, uma hora eu sou o caçador, querendo pegar o macaco, e eu não preciso sinalizar, fazer sinal por sinal. Outra hora eu sou o próprio macaco. Outra hora eu sou o macaco pulando nas árvores. Uma hora eu sou o macaco que pegou. Então, essa teatralização chama a atenção. Lembra que eu falei no início da nossa conversa Uhum. que eles são atraídos Pelos olhos. pelos olhos, né? Então, se você ficar falando em língua de sinais de uma forma engessada, eles não vão ser tão atraídos, mas se você trazer algo teatralizado, imagens, sem trazer imagem, mas o seu corpo traz Uhum. essas imagens, você está usando um recurso que faz com que os olhos deles brilhem, né? Então, assim, seja amigo, aprenda Libras, e torne a palavra de Deus atrativa para eles, né? Que a palavra de Deus consiga prender através
brilhantismo, né, que a gente consegue trazer e que não é pecado, certo? E que a gente pode trazer para torná-los mais atraídos a essa palavra de Deus. A gente já tem conversado aqui sobre a importância dos surdos serem evangelizados, que eles necessitam do evangelho, e também nós, os ouvintes, precisamos ter disposição em ir até eles. Pensando nisso, eu tenho escutado muito, tu deves conhecer o pastor Ronaldo Lidório, missiólogo muito famoso. Se eu não me engano, ele trabalha no Amazonas, agora eu não lembro, mas ele tem uma lista de grupos, de pequenos grupos que são os menos evangelizados do Brasil, e que os grupos missionários não têm tanta força nesses grupos, como os ciganos, como os quilombolas e os surdos. Pensando nisso, nessa lista, os surdos ainda continuam sendo um povo, e a gente já tem argumentado largamente sobre isso aqui, mas queremos enfatizar, ainda continua sendo um campo missionário para ser alcançado, isso com urgência. Eu diria que há uma urgência, tanto quanto índios e ciganos e outros grupos, mas os surdos da mesma forma. Pastor, com certeza é uma urgência. O grande problema é a forma como as nossas igrejas enxergam esse ministério. Porque, infelizmente, as nossas igrejas, eu tenho visto isso na prática, né? Acham que missões é se eu sair daqui para outro lugar e pregar o evangelho lá, né? E se eu sair daqui para cá mesmo, para pregar o evangelho para o sul, isso não é missões. Então, por exemplo, quando eu pensei em entrar no Ministério com Surdos, né? O meu objetivo era, o meu plano inicial era ser sustentado pela igreja para esse trabalho, né? Ou ser sustentado como missionário para esse trabalho. Só que, assim, é um trabalho muito bonitinho, entendeu? Você vai pregar para os surdos, você vai mexer as mãos, ai, que legal, sempre quis. Você vai escutar muito de pessoas dizendo, ai, meu sonho é aprender. Torne realidade, entendeu? Faça acontecer, colabore com o projeto, e vá também, né? Então, pastor, que legal, eu queria tanto aprender. Eu escuto isso em todas as igrejas que eu vou. Pastor, eu queria tanto aprender. Pastor, é muito importante esse trabalho com os surdos, porque os surdos precisam ser evangelizados, as nossas igrejas não. Todas as igrejas falam isso. Irmãos falam isso. Mas qual é a igreja mesmo que tem um missionário sustentado de forma integral para esse projeto, entendeu? Para que ele possa se dedicar a esse trabalho. E aí eu me deparei nessa realidade, né? Que é ter que trabalhar, né? Não que isso seja ruim, mas eu tive que ter o meu trabalho, fazer minhas tendas, né? Para poder ter um ministério com surdos, né? E hoje eu sou pastor e tenho a minha tenda, né? Eu faço tendas ainda. E eu ainda digo mais, hoje eu não quero deixar de fazer tendas, certo? Porque onde Deus me colocou tem sido um polo muito Sim. bom para continuar executando o ministério com surdos. Então é isso, certo? Eu acho que falta muito da visão das igrejas de querer apoiar, abraçar, né, missionários que se levantam com esse propósito. Faltam homens, líderes que queiram também abraçar esse ministério. Ao mesmo tempo que eu acho que é responsabilidade de cada igreja individualmente. Já que a igreja não tem um missionário para isso, então essa responsabilidade é de cada igreja individualmente, dentro daquela comunidade surda da sua região, que todas as regiões têm uma comunidade surda, tem uma associação, tem um grupo de surdos, tem isso, tem aquilo. Então, cabe à sua igreja a buscar esse local, a buscar essa comunidade, a buscar essa associação
e interagir com elas, trazer eles para Cristo, entendeu? Então, eu penso que é isso mesmo que falta, né? Faltam pastores de tempo integral que queiram internalizar esse ministério, queiram abraçar, missionários ou irmãos que queiram e ser sustentados pela igreja para executar determinada obra, né? Para poder ter um ministério mais cheios de recursos, para melhorar os recursos do missionário ou do servo que vai estar ali fazendo esse trabalho. No início da nossa conversa, falaste que você se inseriu no grupo de surdos, já começou a ter um relacionamento com eles de maneira que eles lhe abraçaram e você da mesma forma. E aí a gente fica pensando nesse tipo de relacionamento, de discipulado, porque para nós criarmos raízes no Evangelho é necessário ter o discipulado. Sem discipulado você não cria raízes, sem o acompanhamento, sem a convivência, você não tem como se aprofundar na terra que é o Evangelho. Não é diferente com surdos, acredito eu. Não é diferente com surdos. E como pegando essa verdade que o discipulado é a maneira como Deus instituiu o fazer discípulos, né? Indo, batizando, ensinando, todas as coisas que tem os guardado e os tornando discípulos do Senhor. Como a gente pode criar um relacionamento que seja duradouro com os surdos, de maneira que eles criem raízes no Evangelho, criem raízes na comunidade cristã, na igreja local, queiram servir o Senhor aonde eles estão? Pronto. Essa resposta é só um pouquinho comprida, tá? Só um pouquinho. Prometo que eu vou tentar enxugar. Pode ser que eu até consiga fazer um resumão, mas eu quero terminar ela bem assim. Primeiro, você não precisa chegar para o surdo e dizer que quer fazer um discipulado com ele. Vamos aqui fazer um discipulado, eu quero te ensinar a Bíblia. Não, certo? Eu acho que você tem que fazer amizade com aquele surdo e ele vai saber que você é crente, né? Porque você deve externar isso no seu comportamento, no seu falar, no seu agir, enfim. Ele vai saber que você anda com a Bíblia, que você lê essa palavra de Deus, que você ora, enfim. Mas você pode fixando uma amizade primeiro, né? Porque assim, a desconfiança deles não é só com nós pastores, mas é com o mundo mesmo, certo? Então, ganhe a confiança dele, ao mesmo tempo que você não deve ser o único a ter essa confiança. Dentro da igreja, os irmãos, eles devem ser de confiança, né? E eles devem buscar homens e mulheres que sejam fiéis ao Senhor para ter essas amizades mais próximas. Depois disso, pastor, depois de ter uma amizade, fala de Cristo, né? Aí você começa a ver as brechas de oportunidades que Deus vai te dar para falar de Cristo para eles. Mas como torná-los firmes no Senhor? Aí vem uma grande dificuldade que eu vejo e que na minha teoria, que ainda é uma teoria, que eu já estou quase virando lei, é que leitura da palavra de Deus, sem Bíblia, um crente não consegue se fixar em nada, certo? Sem Bíblia não dá. E aí não importa se é surdo ou se é ouvinte. Só que para os surdos tem um grande agravante, né? A língua portuguesa, né? Os surdos não sabem português. E a sua igreja está disposta a ensinar português para ele? Português para surdo, que não é a mesma coisa que ensinar português para ouvinte, né? É diferente. Uma hora manga é isso aqui, outra hora manga é mangá e outra hora manga é uma fruta, né? Então, não é a mesma coisa. E na Bíblia, uma hora mundo é uma coisa, na outra hora mundo é outra coisa, na outra hora mundo é outra coisa. Então, tem coisas que a gente precisa explicar para eles e que não é só ensinar, isso aqui mundo é assim, não é, entendeu? Para a gente não é, então para eles também não é, mas quando eles precisam conhecer a Bíblia. E essa Bíblia não foi traduzida para Libras, e foi, mas por um grupo religioso que só a misericórdia de Deus, né?
né? Então, assim, a gente precisa ter uma Bíblia que seja fiel, né? Uma Bíblia que realmente transmite a verdade, por pessoas que são comprometidas com essa verdade e vai fazer essa tradução, mas a gente não tem. Mas, se o Sul já tivesse um domínio do português interessante, comprei agora esse recurso aqui, que é a Bíblia em Ação. Conheço. Muito bom para criança, para adolescente, para adulto, para conhecer pelo menos as histórias bíblicas, né? Porque ela vai trazer as histórias em quadrinhos, né? Massa demais. E é um recurso muito legal para que o surdo conheça as histórias bíblicas, né? Para que ele veja como foi. E assim, tem os textos, é claro que é simplificado, dos textos da Bíblia, né? E esse daqui, ele vai de Gênesis a Apocalipse, trazendo a Bíblia em ação, né? E recomendo demais. Assim como recomendo os materiais da APEC, de pregar o evangelizando aqueles materiais, mas eu recomendo principalmente que o surdo leia a palavra de Deus, entendeu? Só que assim, eles estão dentro de uma educação defasada, né? E aí a leitura complica e aí vem as limitações, né? É aí que vem. Eu digo uma coisa, Mas leitura da Bíblia é extremamente importante. Leitura de Bíblia, conhecimento, conhecereis a verdade vos libertará, né? Então, assim, não adianta só pregar o evangelho, porque dentro da igreja a gente passa quanto tempo dentro da igreja? Né? Na semana, a gente vai no domingo de manhã, vai no domingo à noite, vai no culto de quarta-feira, e tem esses que nem para o culto de quarta-feira vão, só vão no domingo. Então, e em casa? O que é que você tem feito em casa quando você não está na igreja, né? E eu acho que isso conta muito. E o surdo? O que é que o surdo tem para fazer em casa? Quais as outras programações que os surdos têm dentro da igreja? Tem intérprete na igreja? Esse intérprete trabalha como intérprete? Porque se ele trabalha como intérprete, acontece o quê? Chega no sábado, no domingo, o intérprete está morto, né? Os braços cansados. A última coisa que ele quer fazer é mexer as mãos. Mas aí ele agora está no lugar onde o serviço é para Deus. E por que ele não vai interpretar também? A igreja tem trabalhos que motivam os outros irmãos a quererem aprender Libras, ou seja, tem cursos de Libras, tem cultos onde os surdos dirigem o culto, onde os surdos pregam a mensagem, a palavra de Deus. O pastor motiva os surdos a desenvolverem os seus ministérios dentro da igreja, né? Isso é também importante. E chama outros surdos, tá? Chama outros surdos, né? Quando um surdo está ali dirigindo o culto, quando ele está pregando, olha, a dirigência é tua, a pregação hoje é tua, e vá lá, estude. Isso chama a atenção. Então, a igreja motiva os surdos a desenvolver também o seu crescimento e os seus dons dentro da igreja, né? Porque a gente está falando muito aqui que o surdo é igual aos ouvintes, mas as igrejas que têm surdo dá oportunidade para o surdo desenvolver os dons que ele tem, né? Então, tem muito disso, né? Porque pode cair nesse outro lado, né? Rapaz, a gente trabalha com surdo, temos surdos aqui, mas e aí? Eles servem? Não servem? Desenvolvem os dons? Não desenvolvem? Como é que é esse troço? A igreja é edificada através dele, e isso é importante, porque isso é igreja, né? E a nossa teologia deve alcançar os surdos por inteiro também, certo? A nossa teologia não funciona para eles só pregue para os surdos, não, entendeu? Os surdos foram pregados, agora chegou a hora deles pregarem também, eles falarem de Cristo. E para eles fazerem isso, eles têm que conhecer a igreja, eles têm que conhecer eclesiologia, eles têm que conhecer bibliologia, eles têm que conhecer cristologia, ramartiologia, eles têm que conhecer tudo, né? E o que a gente vê é só o ministério com surdos ali, num grupinho fechado, onde só são os intérpretes e os surdos. Acabou. Não, minha gente, abra os horizontes, né? O evangelho é amplo, né? O evangelho tem oportunidades para todos, inclusive para os surdos, e que eles possam trabalhar também dentro da igreja. Eu tinha uma pergunta aqui, mas ela me fugiu. Eu já tinha um professor que dizia assim, se você esqueceu a pergunta, não era importante. Talvez tenha isso, mas... Como eu te disse, eu falo demais, aí acaba que... Pode, a pergunta.
Mas já estamos caminhando para o final, tá bom, pastor David? E a conversa aqui com o senhor está me abençoando bastante. Eu tenho tentado visualizar aqui como é que eu posso melhorar nessa área em específico. E eu acredito que a nossa conversa também pode abençoar outras igrejas, né, outros irmãos, e o meu desejo é esse. Então, quais são as suas últimas considerações quanto ao assunto e o que o senhor sugeriria para nós, como pastores, líderes de igreja? Como é que nós começaríamos um trabalho assim? Eu sei que, como estamos falando, é difícil ter irmãos dispostos a aprender a língua, que é uma coisa essencial para podermos chegar até os surdos. Queria eu que todos, assim como eu, tivesse um intérprete, alguém que pudesse ensinar, um professor de Libras como eu tenho em casa. Né? E como eu lhe disse em off, a minha esposa é graça sobre graça de Deus na minha vida. E então, quais as suas últimas considerações? O que o senhor aconselharia a nós, líderes, a fazermos para alcançar esse grupo? Eu queria usar como consideração final o meu conselho para os líderes: aprendam, né? Abram os olhos para esse grupo. Está inserido, aberto para novas aprendizagens, para a gente que está aí estudando o Evangelho, pregando a palavra de Deus, e estamos abertos a novos conhecimentos. Isso é extremamente importante, até para conseguir. Olha, vamos pensar em questões práticas mesmo. Se eu consigo aprender uma língua nova, tão usada no nosso meio, que é a Libras, por pessoas surdas, a gente não vai ganhar só surdo, né? A gente vai pregar o evangelho para o surdo, a gente vai conquistar a família desse surdo para Deus também, a gente vai apresentar o evangelho para a mãe, principalmente a mãe, que fica desde o nascimento daquele filho, ela está angustiada porque o filho nasceu surdo, ela não sabe Libras, ela não sabe, ela acha que o filho vai ser ninguém na vida, entendeu? Então você chegou lá para mostrar para ela que não é assim. O seu filho tem potencial, o seu filho pode chegar longe. E aí a mãe começa a confiar em você, a ter uma confiança naquela pessoa que vai chegar lá, a ponto de ela também querer esse mesmo Deus, né? Porque o evangelho faz isso. Então, ela também quer aquilo para ela. O pai também vai querer, os irmãos também vão querer. Ela vai querer conhecer a Libras, porque ela vai querer dizer para o filho que o ama, coisa que ela nunca fez, entendeu? Então, vale a pena. Então, pastores, né, líderes de igreja, irmãos, homens e mulheres, né, aprendam, né, queiram desenvolver essa língua, né? Eu acho que tem muitos benefícios. Inclusive, na área profissional, nós temos aí faltas de intérpretes em todos os lugares, né? Estamos aí necessitados de intérpretes. Então, para quem está começando, eu até motivo assim alguns jovens da igreja: olha, pessoal, tem oportunidade de emprego, viu? Então, tentem, né, aprender uma língua, vale a pena. É um novo grupo de pessoas, conhecer novas pessoas. Você acaba modificando, inclusive, alguns pensamentos que nós tínhamos antes, né? Porque você muda de perspectiva. Então, vale a pena. Dentro da igreja, isso vai enriquecer muito o ministério, né? Vai enriquecer muito o trabalho, vai dar uma nova roupagem para a igreja. Então, vale a pena. Se aproxime desse público. E eu queria apresentar para você o nosso canal. Temos um canal no YouTube também, né, que é TV Esperança Hoje, né? Eu acho que se você colocar Esperança Hoje, TV Funbeck, você encontra, divulga, pastor, isso aí, porque nós temos trabalhos fantásticos aqui da nossa igreja, com ensino de música, né? Temos o trabalho de músicas, temos o trabalho com crianças, com fantoches, muito interessante, né? E eu também estou nesse mesmo canal, trazendo o evangelho para os surdos através da língua de sinais, né? TV Esperança Hoje, você pode colocar até Funbeck, né? Funbec, né? Se não achar fácil, se você colocar Funbeck, com certeza você acha que eu não achei outra coisa com o mesmo nome. Então, vai estar aqui na descrição do vídeo, viu? Você que quer acessar,
quer conhecer o trabalho do pastor David, vai estar aqui na descrição, vai estar acessível a você. Muito bom, pastor. Muito obrigado. E aí divulga esse canal, porque quanto mais pessoas curtirem, né, e se inscreverem no canal, eu acho que chega mais longe os nossos vídeos. Já tem alcançado estados vizinhos aqui ao nosso, Paraíba, Pernambuco, Bahia, né? Já tem alcançado esses locais. A gente tem pessoas inscritas dessas localidades. Então, assim, principalmente nas de Libras, né? Eu vejo que tem muito acesso ao pessoal da Libras, está acessando muito. Então, divulga, né? A gente está aí pregando o evangelho. Poucas heresias, tá? Pouquíssimas. A gente tenta pincelar, mas de vez em quando eu acabo soltando umas e tudo. Mas corrijam lá, só vão saber quais são as heresias se vocês assistirem, né, e corrigirem lá as minhas heresias. Se não, deem glória a Deus lá como está sendo pregado e divulguem também para aqueles surdos que vocês conhecem, que precisam de Cristo, que saibam Libras. E a gente tem visto aí novas maneiras de alcançar o surdo, né? A gente está fazendo agora encontros de casais, como eu disse. Vale a pena investir também em casais surdos, certo? Mas como que eu vou investir se eu não sei a língua, né? Então, vale a pena investir em casais surdos. E, pastor, quando eu digo assim, que pastores estão perdendo muito, é porque eu vejo, assim, surdos gritando por socorro, sabe? Eles estão gritando por socorro. E nas áreas mais adversas possíveis, né? Áreas de relacionamento matrimonial, sexo, homens surdos batendo em mulheres surdas, adultério, desconfiança, pornografia, masturbação e tantas outras coisas que eu fico imaginando uma mulher falando disso para um homem, entendeu? Dentro das nossas igrejas, eu tenho que falar disso através de uma intérprete. Né? E quando o pastor ele pode falar disso diretamente para ele, certo? Dúvidas que um homem tem, até mesmo para ir ao médico, olha, eu preciso ir no médico, mas eu tenho vergonha de falar de determinadas áreas do meu corpo para uma mulher, né? Então, se eu tivesse um outro homem para ir comigo, eu ficaria mais tranquilo, né? Eu já fiz várias consultas com surdos em médicos urologistas e tudo, e eles ficam constrangidos, né? A gente fica constrangido. Nós ficamos. O urologista. Então, o surdo ele também tem esse constrangimento. Só que o dele é pior, porque ele precisa de um intérprete do lado que não era para estar ali. E esse mesmo intérprete está com ele em outros locais. Né? Não é um desconhecido, mas é um amigo dentro da comunidade surda. Então, a gente precisa de homens sérios, né? Cristãos, que possam aconselhar surdos. E pastores, eu faço um apelo a vocês, né? E aos homens da igreja também. As mulheres também, mas como eu disse lá, a gente tem muita mulher. Louvo a Deus pelas mulheres que estão nesse ministério. Mas eu desafio muito aos homens e aos pastores, principalmente, a abrirem os olhos para essa necessidade. Tá? E eu finalizo nisso, né? Nessa necessidade que temos de servos interessados e dispostos nesse ministério. E jovens, né? Os jovens das nossas igrejas, as crianças das nossas igrejas, não pensem e usem elas, tá? Usem elas, os jovens e as crianças. As crianças estão com a cabeça fresca para aprender e ansiosas para isso. Sim. Então, usa Valéria, faz uma salinha com crianças, né? Ensina Libras para essas crianças da igreja. Vai ser um recurso assim, daqui a uns 3 anos, essas crianças vão estar adolescentes, daqui a uns 5 anos, 10 anos, elas vão estar jovens, adultos e vão estar inseridas, né? Dentro desse grupo, dessa comunidade, porque na infância elas tiveram um bom acompanhamento. Tá? E aí usa a Valéria, pastor, viu? Pode deixar. Na sua vida, mas ela também tem muito para contribuir no ministério de vocês com surdos. Amém. E eu também vou aproveitar dela nesse sentido. Eu vou pedir, vou continuar participando das aulas que ela dá, e até você me motivou a pedir a ela que a gente tire um tempo no dia, na semana, para termos aula junto até com a nossa pequena, mesmo que ela não entenda nada, mas já vai pegando. Até antes da gente finalizar aqui,
esse casal de surdos que nós conhecemos, eles têm uma filhinha e ela é ouvinte, né? Então, e parece que ela já entende que eles não a escutam, né? Então, o que ela faz? Ela chega e bate neles assim, querendo empurra os pezinhos, mas ela também já fala algumas coisas em libras. Isso que é interessante, diz que ela já chama titia, papai em libras, porque eles falam, como eles não falam só, então Aham. isso é muito bacana, eu achei muito legal essa interação deles, né? E como tu disseste, a gente precisa buscar nos empenhar, nos esforçar em aprender para alcançar essas pessoas. E eu lembrei da pergunta que eu tinha esquecido, e ela é importante. Ela não era algo banal, não. Por isso eu lembrei. Só para nós finalizarmos, tá bom? Não vou tomar mais o seu tempo aqui, mas o senhor falou, e eu concordo, que para que um cristão crie raízes é preciso devocional. É preciso tempo a sós com Deus, onde ele vai orar e aonde ele precisa ler a Bíblia em casa. Há algum projeto, há algum trabalho em desenvolvimento sério de tradução das escrituras para Libras? O senhor disse que tem um grupo aí, mas é duvidoso, não temos confiança no que eles fizeram, mas há algum trabalho sério na tradução da Bíblia para Libras? Tem sim, viu? Eu só não consigo te dizer agora quem está executando esse trabalho, certo? Mas existe, inclusive, já tem alguns livros terminados, né? Eu já tive acesso a alguns dos livros terminados, mas eu ainda não assisti, não parei para assistir, certo? Mas é um trabalho que eu acredito que vai sair coisa boa. Opa. Agora sim, pastor, é cansativo você estar aqui na tela do computador assistindo um vídeo. Para mim, eu acho extremamente cansativo, né? E eu creio que também seja cansativo para o surdo. Mas são coisas que a gente ou se adapta Uhum. ou não, né? E eu acho que eu torço muito para que essas traduções da Bíblia cheguem para os surdos com bons olhos, né? Que eles consigam acessar. Inclusive, eu tinha a Bíblia traduzida desse outro grupo religioso, que eu até tentei assistir, sabe? Mas, assim, eu comecei, eu não sei se é porque não, eu já sou do mundo dos ouvintes, né? E aí parar para assistir uma coisa sem som é extremamente difícil. E eu fiz uma tradução, eu mesmo fiz, a gente aqui da igreja, fizemos uma tradução, vamos postar em breve no nosso canal a história de Deus, né? Onde a gente vai relatar, resumidamente, eu acho que é 1h30 de vídeo, né? Da história de Gênesis a Apocalipse, né? A gente fez um vídeo, né? Muito legal, ficou muito bacana. Eu quero muito que vocês depois assistam. Ficou assim, eu assisti já algumas vezes com a tradução em Libras e a legenda em português. Usamos os três recursos, né? Tanto a imagem, né? Tem a imagem, tem o sonoro, deixa eu só distrair, tem mais. Tem a imagem de fundo, né? Ilustrando o que está sendo dito. Tem o sonoro, o narrador. Tem eu traduzindo e ainda tem a legenda, né? Então, altamente acessível para todos. Massa. Né? Então, é algo que está muito bom. É assim, não é porque eu participei, não, mas ficou extremamente bom. Tá lá no Vai canal de sair vocês? ainda não, porque está lá nos Estados Unidos para aprovação. Né? Eu fiz a tradução do vídeo, voltou para os Estados Unidos, está só faltando eles aprovarem ser divulgado, entendeu? E assim que tiver aprovação, a gente vai botar no canal, vai divulgar para que todas as pessoas assistam. Então já começa a divulgar o canal, o pessoal se inscrever que vai estar lá, certo? E eu saio assim divulgando para todo mundo nas redes sociais, porque eu quero que isso ficou muito bacana, né? De Gênesis a gente vai falando da criação, vai falando da queda, vai falando de Satanás, né? Narrando a história em ordem cronológica.
Aí vai para os reis, né? Vai para as profecias, aí depois aparece Jesus Cristo, a morte e a ressurreição de Jesus, e falando que um dia Jesus vai voltar. Enfim, é algo bem resumido, mas deu para contar uma boa parte das histórias bíblicas que vai auxiliar muito no trabalho com os surdos nas igrejas locais, certo? Então é isso, pastor. E lembra, né? A igreja pode ensinar português para o surdo e o surdo pode ensinar Libras para os ouvintes. Tá bom? E Valéria diz que não tem coisa melhor do que você aprender com o surdo, a Libras. É muito bom. Pastor David, eu quero deixar aqui o meu agradecimento, meu muito obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui comigo, esclarecendo o assunto, trazendo uma perspectiva bíblica, falando da importância de uma boa teologia para os surdos e nos motivando a buscar fazer isso, fazer o trabalho. Nós não fomos chamados só para os ouvintes, não fomos chamados só para apenas um grupo de pessoas. Fomos chamados para falar de Jesus para o homem, para os homens. E dentro dessa categoria tem surdos, cegos, todos os grupos possíveis dentro do homem, do homem criação de Deus. Então, obrigado. Foi muito valioso o tempo com o senhor aqui. E eu espero que seja valioso e abençoador também para quem vai nos assistir. Muito obrigado pelo tempo que o senhor dispôs aqui para nós. Gratidão.